Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto INAC Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caderno 11, que trata de um tema que é, assim, a base de tudo no direito tributário: fato gerador e obrigação tributária. Exato. A nossa conversa aqui vai ser para desvendar o Big Bang do tributo, sabe? Aquele momento exato em que nasce o dever de pagar. E entender por que errar essa certidão de nascimento da obrigação pode ser um desastre na prática. E, claro, uma armadilha fatal em concursos, né? Com toda certeza. Porque se você não domina quando e como uma obrigação nasce, todo o resto meio que desmorona. Lançamento, crédito, execução, tudo depende desse ponto de partida. Exato. E pode ter certeza, bancas como a FGV sabem disso e constroem aquelas questões bem detalhadas para testar se o candidato realmente pegou a mecânica do Código Tributário Nacional. Não é só teoria, é a planta baixa do sistema todo. Ótimo. Então vamos direto para essa planta baixa. O material do professor Lessa já nos joga direto no artigo 113 do CTN, que começa com uma divisão fundamental. Isso. Ele basicamente diz que existem dois tipos de deveres com o fisco: a obrigação principal e a acessória. Um dever de pagar e um dever de fazer alguma coisa, certo? Perfeito. E essa é a primeira gaveta mental que a gente precisa organizar. A obrigação principal é a mais intuitiva. O objeto dela é um só: pagar. Dinheiro. Entregar dinheiro para o Estado. Seja o tributo em si, tipo o imposto de renda, ou uma multa. O gatilho para ela nascer é sempre a ocorrência do fato gerador, e a fonte dela tem que ser a lei incentivo estrito, legalidade pura. Ok. Pagar o tributo é o óbvio. Mas o que me chamou a atenção aqui, e que o professor Lessa até destaca como pegadinha, é a questão da multa. Porque, sabe, intuitivamente a gente pensa multa e já associa algo acessório. Sim, é um pensamento comum. Mas a lei vira essa lógica de cabeça para baixo, né? Porque isso é tão importante. É o pulo do gato que as bancas amam. Classificar a multa como objeto de obrigação principal significa que ela segue o mesmo rito de cobrança do tributo. Não é um penduricalho. Ah, entendi. O fisco vai usar as mesmas ferramentas, sabe? Inscrição endividativa, execução fiscal. Entender isso muda completamente a estratégia de defesa. Fica claro o peso da questão. E do outro lado da moeda, a gente tem a obrigação acessória. O que seria ela, então? A obrigação acessória não mexe com o bolso diretamente. O objeto dela é um comportamento, um fazer ou um não fazer. São deveres que ajudam o fisco a fiscalizar. Tipo, emitir nota fiscal, entregar a declaração do imposto de renda, essas coisas. Exatamente isso. E aqui tem outra diferença técnica sutil, mas que faz toda a diferença. A fonte da obrigação acessória não é a lei, mas a legislação tributária. E essa palavra é mais ampla? Muito mais ampla. Inclui decretos, portarias, instruções normativas. Peraí. Então o governo pode me obrigar a preencher um formulário super complexo por um simples decreto. Mas para tirar meu dinheiro, ele precisa de uma lei do Congresso. A régua é diferente. A régua é diferente, porque a Constituição protege o patrimônio com o princípio da legalidade estrita. Para exigir dinheiro, só lei. Para exigir um comportamento, um dever de fazer, aí a legalidade pode ser, digamos, flexibilizada. E faz sentido, né? O fisco precisa de agilidade para criar e mudar esses controles. Certo. E aqui o professor Lessa aponta um detalhe que parece uma armadilha. O CTN, lá no artigo 113, usa a palavra conversão. Diz que o descumprimento da acessória a converte em principal. Ah, sim. Essa palavra é traiçoeira. É, porque parece bom demais, né? Se eu não entrego a declaração e pago a multa, eu converti uma na outra e tô livre. E não é verdade. O termo conversão é tecnicamente impreciso. O que acontece na realidade não é uma conversão, é uma adição. Uma adição. Se uma nova obrigação, a principal, que é pagar a multa. Mas a obrigação original, a de fazer, de entregar a declaração, ela não some. Ela continua lá existindo e sendo exigível. Ah, então pagar a multa não me livra de ter que entregar a declaração atrasada. De jeito nenhum. As duas obrigações coexistem.
Uma não substitui a outra. Perfeito, mas se soma a outra. Ok, então já separamos os deveres de pagar e de fazer. Mas a grande questão é, quando exatamente nasce o dever de pagar? Qual é o gatilho? Essa é a pergunta de 1 milhão. O material nos guia para o artigo 116 do CTN, que parece que distingue o que acontece no mundo real e no mundo do papel. É isso? É uma ótima forma de colocar. O artigo 116 trata do aspecto temporal, o momento exato do nascimento. E ele nos dá, sim, 2 cenários. O primeiro é a situação de fato. O mundo real. Exato. Aqui, o que importa são as circunstâncias materiais. O exemplo clássico do material é o imposto de importação. O fato gerador acontece no instante em que a mercadoria estrangeira cruza a fronteira. É um evento concreto, visível. Uma fotografia do momento. Aconteceu no mundo físico, gerou a obrigação. Isso. Mas e quando o evento não é físico? Quando é uma formalidade, um ato num cartório? Aí que entra o mundo do papel. Aí entramos no segundo cenário, a situação jurídica. Nesse caso, o fato gerador ocorre quando o ato está definitivamente constituído pela lei. O exemplo perfeito é o ITBI. O Imposto de Transmissão de Imóveis. Exato. Muita gente acha que deve o ITBI quando assina a promessa de compra e venda. Mas não. Para o fisco, aquilo é só uma promessa. O fato gerador do ITBI só ocorre com o registro da escritura no cartório de imóveis. É esse ato lá no cartório que o Código Civil diz que transfere a propriedade. Entendi. O fisco espera a coisa se concretizar legalmente. Mas e se o negócio todo for uma promessa? Algo que depende do futuro? Tipo, eu te vendo minha casa, mas só se meu time for campeão. O imposto é devido agora? Essa pergunta nos leva direto para o artigo 117 dos negócios condicionais. E o seu exemplo descreve perfeitamente a condição suspensiva, que a gente pode resumir com a palavra se. Te dou o imóvel se você se casar. Certo. Nesse caso, o fato gerador do imposto de doação, o ITCMD, fica em suspenso. Ele só vai ocorrer e o imposto só será devido quando e se o casamento acontecer. Enquanto a condição não se cumpre, não há obrigação. A obrigação fica esperando o futuro acontecer. E o contrário, se eu te dou um imóvel hoje, mas com uma cláusula que diz que ele volta para mim se você se mudar do país, a doação já valeu, né? Já valeu. Pode cobrar. Esse é o caso da condição resolutória, que a gente pode associar à palavra enquanto. O negócio jurídico nasce perfeito e eficaz. A transferência ocorreu ali, Então, fato gerador aconteceu no ato da doação. naquele momento. Se no futuro a condição se realizar e o bem voltar, isso é um outro evento. Mas o imposto devido lá atrás já nasceu e tem que ser pago. A possibilidade do negócio ser desfeito não impede o nascimento da obrigação. Essa diferença é sutil e parece uma armadilha perfeita para uma prova, né? É uma pegadinha clássica da FGV. A chave é lembrar. Na suspensiva, se, o fato gerador ocorre no implemento da condição. Na resolutória, enquanto, ocorre na celebração do negócio. Agora vamos para uma das regras mais, polêmicas e fascinantes do direito tributário, que o material do professor Lessa explora bem. O princípio do pecunia non olet. Ah, sim. O crime com uma mão tá com a outra pegando uma fatia do lucro desse mesmo crime. Não é um conflito moral gigantesco? É uma provocação excelente e que vai no cerne da natureza do tributo. E a resposta do direito tributário é um sonoro não. Não há conflito. Mas por quê? A chave para entender isso está no artigo 3º do CTN. Tributo não é sanção por ato ilícito. O fisco não está julgando a moralidade da sua conduta, ele está tributando a sua manifestação de riqueza. Se houve acréscimo patrimonial, houve fato gerador do imposto de renda. Ponto. Não importa de onde veio. Não importa se veio de um salário ou de uma atividade ilícita. A lógica é o princípio da isonomia. Se o Estado não tributasse a renda do crime, estaria na prática dando um benefício fiscal ao criminoso. Nossa, visto por esse lado. Seria uma inversão de valores absurda, né? O cidadão honesto paga imposto e o infrator fica com 100% do ganho ilícito. O fisco não valida o crime. Ele só diz, além de responder no penal, você vai responder no tributário pela riqueza que gerou.
Entendi a lógica, por mais pragmática que seja. O fisco segue o dinheiro. O que me leva a outra questão. E quando o contribuinte, de forma esperta, tenta fazer o dinheiro sumir no papel para não pagar imposto? Aí entramos na principal arma do fisco contra planejamentos agressivos, a norma geral antielisiva, lá no parágrafo único do artigo 116. É como se fosse um raio-x que a lei dá para o fiscal ver através de negócios que são só uma fachada para esconder o fato gerador. Certo, e aqui entramos naquela sopa de letrinhas que confunde todo mundo. Elisão, evasão, elusão. Qual a diferença na prática? A diferença é crucial e está no tempo e na forma. A elisão é o planejamento tributário lícito. É quando você, antes do fato gerador, organiza seus negócios de uma forma que a lei permite para pagar menos. É o planejamento legítimo. Exato. A evasão é o crime, é a sonegação. Ela acontece durante ou depois do fato gerador. É mentir, esconder receita, ilegal. E a ilusão? Onde ela se encaixa aí? A ilusão é o alvo da norma antielisiva. É a zona cinzenta. É o abuso da forma jurídica. Você usa negócios que parecem lícitos, mas de um jeito artificial, sem propósito real, só para não pagar o tributo. É a simulação. É uma linha muito, muito tênue. Por isso, como o material bem aponta, a aplicação dessa norma é super debatida. Muitos defendem que ela precisaria de uma lei ordinária para regulamentar o procedimento, uma lei que a gente ainda não tem em âmbito federal geral. Isso gera uma enorme controvérsia. Quanta informação densa. Acho que vale a pena a gente fazer aquele resumo rápido, no estilo do fechamento estratégico do caderno, para fixar mesmo, né? Bora lá. Primeiro ponto-chave. Obrigação principal é pagar, e isso inclui a multa. Ela não é acessório. Segundo, obrigação acessória é fazer ou não fazer. É colaborar com o fisco. Terceiro, descumprir a acessória gera uma nova obrigação principal, que é a multa, mas a original continua lá. Quarto, em negócios com condição suspensiva, a lógica do se, o fato gerador só acontece no futuro quando a condição se cumpre. Quinto, já nos negócios com condição resolutória, a lógica do enquanto, o fato gerador acontece na hora, na prática do ato. E sexto, o princípio que sempre dá o que falar. Pecunia non olet. A ilicitude da origem da renda é irrelevante para a obrigação de pagar o tributo. Perfeito. E para amarrar tudo, deixa uma reflexão. A grande batalha do direito tributário moderno acontece nessa linha tênue entre a elisão lícita e a ilusão abusiva. Sim. E o que diferencia as duas? Muitas vezes a resposta não está só na lei, mas na análise de algo mais subjetivo, a existência de um propósito negocial real. O negócio foi feito por uma razão empresarial, econômica, ou foi só uma casca vazia para economizar imposto? Pensar nisso é entender o futuro do contencioso tributário. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto INAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!